Bem, pessoal, como parte do nosso conteúdo, tá? Eu falei para vocês que a gente também estaria vendo o próprio manual do ProS Brasil, tá? Então a gente vai estar dando uma passada por cima. Eu vou deixar depois o link, tá bom? Que vocês podem encontrar vídeos no YouTube que demonstram a execução do teste, tá bom? Mas é bem simples, basicamente primeiro eu vou falar do próprio, como é o nome? Do próprio manual para que vocês percebam, tá? Então deixa eu espelhar aqui. Então vocês já conseguem visualizar minha tela. Eu tô com o manual do ProS Brasil aberto, tá? Então a gente vai falar rapidamente de alguns pontos, tá bom? Do manual. Não vai se deter muito também, até porque tem uma base teórica que vocês podem fazer a própria leitura, né? Então tá aqui deixando os autores para que fique registrado, né, do ProESC Brasil. Essa medida 2021 que foi apresentada nesse ano, tá bom? Os autores é a Annelise Reis Gaia, né, o Adroaldo Gaia, o Augusto Pedretti e o Júlio Melo, tá bom? Que foi reformulado esse próprio manual. Então, basicamente, a gente pode se perguntar o que é o ProES Brasil, né? Ele é um observatório permanente de indicadores de crescimento e desenvolvimento corporal, motor e também do estado nutricional de crianças e jovens entre 6 e 17 anos. Então, pensando até futuramente quem for fazer o TCC, se for fazer a bateria do teste do ProES Brasil, a como análise é bem legal porque esse manual é bem explicativo, sem falar na base de dados que eu também coloquei para vocês lá no link, tá bom? Então, qual é o objetivo? Auxiliar professores, principalmente de educação física, na avaliação desses indicadores, tá? O ProES Brasil propõe, através de um método, a realização de um programa, né, cujas medidas e testes podem ser realizados na maioria das escolas, clubes e escolinhas esportivas do Brasil. Já ressaltando que vai ter mais à frente, o ProES Brasil ele é de fácil aplicação e ele também tem tanto os equipamentos normais que podem ser utilizados como as formas de adaptar, tá? As informações enviadas, né, também podem ser enviadas no site para formar o banco de dados capaz de orientar estudos, sugerir diagnósticos, propor normas e critérios de avaliação da população brasileira, principalmente em idade escolar, e assim propor programas de intervenção na educação física escolar no âmbito, dois âmbitos, da aptidão física relacionada à saúde e ao desempenho motor. Então tá aí uma bateria de testes bem simples e bem completa, tá? Essas aqui são informações sobre o próprio observatório, né, o sistema interativo, a página que está no documento PDF. Também deixei o link diretamente para que vocês possam estar dando uma olhada. Ele é composto de três bases, três ferramentas integradas, né? Que é a bateria de testes e medidas ou medidas e testes, que inclui adaptações para crianças e adolescentes com síndrome de Down, cegos e com deficiência visual. Aí vocês podem ver no capítulo 9. Possui também no site os critérios e normas de avaliação, bem como o apoio virtual amigável, tá? Então, deem depois uma olhada lá no teste. Então, deixa eu ver essa parte, eu vou pular, depois vocês podem estar dando uma lida. Aí, ó, como critério do ProESP, eles adotaram, né? Adotou-se a simplicidade, funcionalidade e eficiência como postulados essenciais na criação da bateria de testes. Incorporou a máxima de Leonardo da Vinci, tá? Então é uma bateria simples, funcional e eficiente, tá? Então, quais são as medidas, equações e testes que o ProES Brasil prevê, né? Nós temos a medida de dimensão corporal, o grupo, né, que é composto por massa corporal, estatura, envergadura e perímetro da cintura. E tem as equações e testes para a aptidão, que é a estimativa de excesso de peso, né, através da equação do índice de massa corporal, IMC, a estimativa de excesso de gordura visceral através da RCE, né, razão cintura, estatura, a equação, a aptidão cardiorrespiratória através do teste de corrida ou caminhada de 6 minutos, teste de flexibilidade, que é teste de sentar e alcançar, a resistência muscular localizada, o RML, né, teste de abdominais em 1 minuto, potência de membros superiores, teste de arremesso da Medicine Ball de 2 kg, a potência de membros inferiores, que é o teste de salto horizontal,
O teste de agilidade, que é o teste do quadrado de 4x4, um pouco diferente daquele que a gente viu, tá bom? O teste de velocidade de corrida de 20 metros. Então, esses aí são os testes que compõem tanto voltada para aptidão, como também voltado para a saúde, tá? Beleza, Kleber. Então, como realizar, aplicar cada um desses testes? Vou estar falando de forma mais rápida, tá bom? Para que vocês possam compreender. A primeira medida seria a medida de estatura. O material utilizado poderia oficialmente estadiômetro ou então a fita métrica com precisão de até 2 milímetros, tá bom? Orientação: na utilização da fita métrica, considerando que normalmente mede 150 centímetros, se aconselha prendê-la à parede a 100 centímetros do solo, ou seja, a 1 metro, estendendo-a de baixo para cima. Nesse caso, o avaliador não poderá esquecer de acrescentar 100 centímetros ao resultado aferido pela fita métrica. Okay? Então, ele faz a aferição da fita métrica, que possui 150 centímetros, e soma mais 100 centímetros, que é essa distância que a fita é afixada do solo, tá bom? Para a estatura da leitura deve ser utilizada, né, a fita métrica, o esquadro, né, para poder ser apoiado. Então tá aqui, só para vocês poderem ver, essa é a forma de fazer a medida, tá bom? E aí pode ser uma prancheta ou pode ser o esquadro no ápice da cabeça, uma visão aqui do plano de Frankfurt, como a gente já viu, os pés paralelos, tá bom? Deixa eu me ver aqui. Então, essa daí é a primeira medida, bem simples, bem prática. A massa corporal, balança portátil com precisão de 500 gramas, né? A gente sabe que a medida de peso ela deve ser feita com trajes, preferencialmente com trajes adequados, tá bom? E descalço. A medida da envergadura, então a envergadura é aquela posição do Cristo, a distância do dedo, poderia dizer que é o dedo médio até o outro dedo médio na mão do aluno, tá? Então, orientação sobre uma parede de preferência sem rodapé fixada, uma antena métrica paralelamente ao solo a uma altura de 120 centímetros para os alunos menores e 150 para os alunos maiores. O aluno se posiciona em pé, de frente para a parede, com os braços elevados e os cotovelos estendidos em 90 graus em relação ao tronco, as palmas da mão voltadas para a parede. O aluno deverá posicionar-se na extremidade do dedo médio. Então, a medida é feita pelo dedo médio, tá bom? Então, o posicionamento seria esse aqui. Ok? A medida de perímetro da cintura, né? Então, é realizada no ponto médio entre a borda inferior da última costela e a borda superior da crista ilíaca, ou seja, o ponto de menor porção do tronco, tá bom? Então, é a medida da cintura. Algumas aqui eu vou estar sendo mais rápido, porque senão o manual ele é um pouco extenso, mas eu quero que vocês tenham uma noção de tudo que é realizado. E os cálculos, né, de IMC a gente já viu, que é a gente pegar aí o peso dividido pela estatura ao quadrado e procurar a tabela de referência. Ah, Kleber, sempre falando de tabela de referência, no próprio manual tem, só que é diferente, tá bom? Ele bota zonas de corte para a saúde e zonas de corte de risco à saúde, a gente vai já ver. A medida de razão da estatura, né, é determinada através do cálculo da razão, ou seja, divisão entre a medida do perímetro da cintura em centímetros e a estatura em centímetros, ou seja, eu pego a medida da cintura, da circunferência da cintura, e divido pela estatura. Todas essas duas medidas devem ser em centímetros, tá bom? Teste de sentar e alcançar ou teste de flexibilidade, tá bom? Então tem um protocolo específico usando a fita métrica, tá? E a fita adesiva, que seria o material. Estende-se a fita, né, métrica no solo, na marca de 38 centímetros desta fita, coloque um pedaço de fita adesiva de 30 centímetros em perpendicular, tá bom? Seria isso aqui, ó, 30 centímetros em perpendicular. A fita adesiva deve afixar a fita métrica no solo. O aluno a ser avaliado deverá estar descalço. Os calcanhares devem tocar a fita adesiva na marca dos 38 centímetros e estarem separados a 30 centímetros. Seria isso, ó. Ok? Separados aí a 30 centímetros, por isso que deve ter essa medida no solo.
Com os joelhos estendidos e as mãos sobrepostas, o aluno inclina-se lentamente e estende as mãos para frente o mais distante possível, tá bom? Então o aluno deverá permanecer nessa posição o tempo necessário para a distância ser anotada, realizando-se assim 2 tentativas. O resultado é medido em centímetros a partir da posição mais longínqua que o aluno alcançar na escala com as pontas dos dedos, tá bom? E registra seus resultados com uma casa decimal após a vírgula. Então essa daqui seria a ilustração. Ah, Kleber, eu tô com dúvida. Percebam que no manual tem os próprios links que redirecionam para o YouTube, no canal, imagino eu, oficial do ProESP, onde você consegue ver a execução desse teste de forma bem prática. Deixa eu só colocar um aqui para a gente dar uma olhada. E se, além de jogar, seus filhos pudessem Só um segundo. fazer Tem uma seus propaganda próprios jogos, aqui. inclusive no Roblox? Teste Isso. de flexibilidade. Teste Sentar e o canal alcançar. ProESP Brasil, viu? Lista de materiais: fita métrica, tesoura, fita adesiva, ficha de avaliação. Fixe a fita métrica no chão. Corte um pedaço de 30 centímetros de fita adesiva. Dobre ao meio e fixe no ponto de 38 centímetros da fita métrica, de maneira que fique 15 centímetros de fita adesiva para cada lado. Posicione o aluno descalço, sentado no chão, com os calcanhares sobre cada extremidade da fita adesiva. Oriente o aluno a manter os joelhos estendidos e posicionar uma mão sobre a outra. Solicite ao aluno que alongue o tronco e após o flexione à frente, encostando com os dedos a fita métrica no chão. Realize o teste 2 vezes e registre o melhor resultado. Anote o resultado em centímetros. Então, ou seja, até o próprio manual, né, como vocês podem ver, ele dá os links dos vídeos para ter uma melhor compreensão de cada um dos testes, né? O próximo seria o teste abdominal de 1 minuto, né? O equipamento colchonete cronômetro, o avaliado se posiciona em decúbito dorsal, de barriga para cima, com os joelhos flexionados. E aí ele vai fazer o movimento, né? Realizando o máximo de repetições que ele conseguir no padrão temporal de 1 minuto, tá bom? As repetições completas. Então deve-se tomar cuidado com todo o procedimento aqui do avaliado se posicionar em decúbito dorsal, de barriga para cima, com os joelhos flexionados a 45 graus, com os braços cruzados sobre o tórax, né? O avaliador com as suas mãos segura os tornozelos do estudante, fixando ao solo. Ao sinal, o aluno inicia os movimentos de flexão do tronco até tocar os cotovelos nas coxas, retornando à posição inicial. Não é necessário tocar com a cabeça no colchonete a cada execução. Então, é assim que se contabiliza o posicionamento, as repetições dentro do teste de 1 minuto. O próximo teste seria o teste de corrida ou caminhada de 6 minutos. É importante que você faça uma medida do espaço que você vai utilizar, tá? E o protocolo prevê, né? Divide-se os alunos em 2 grupos, adequados às dimensões da pista. Informa-se aos alunos sobre a execução do teste, dando ênfase ao fato de que devem correr o maior tempo possível, evitando picos de velocidades intercalados por longas caminhadas durante o teste. Informa o aluno da passagem do tempo, 2, 4 e 5, o mesmo aspecto daquele outro teste que a gente fez também. Atenção!
falta 1 minuto. Ao final do teste soará um sinal, pode ser um apito, tá bom? Sendo que os alunos deverão interromper a corrida permanecendo no lugar onde estavam, no momento do apito, até ser anotado ou sinalizada a distância percorrida, tá? E aí, é claro, materiais: local plano com marcação do perímetro da pista, treina, cronômetro e ficha de registro. Então, você pode pegar um espaço, demarcar ele, e aí, é claro, você tem que ter uma ideia do quadrado ou do retângulo. Exemplo: 4 cones ou 4 garrafas PETs, e aí você bota 10, vou usar até um exemplo maior, 10 no comprimento, 20 no comprimento e 10 na largura. Qual seria o nosso total? 20 e 20, 40, 50, 60. A cada volta contabiliza, lembrando que na última volta onde ele parar, você faz a contagem da metragem, ou seja, qual a distância desse cone até o calcanhar do aluno, para poder somar o perímetro total. Tudo bem? O teste de arremesso do Medicine Ball necessita-se também de uma treina, uma Medicine Ball, né, de 2 kg, colchonetes para o aluno se apoiar na parede. Ele deve arremessar o máximo possível essa bola para frente com um protocolo específico, tá bom? Ó, ao sinal do avaliador, o aluno deverá lançar a bola a maior distância possível, mantendo as costas apoiadas na parede. A distância do arremesso será registrada a partir do ponto zero até o local em que a bola tocou o solo pela última vez, tá bom? Então, fica uma pergunta: o ponto zero da treina é fixado junto à parede. O aluno senta-se com os joelhos estendidos, as pernas unidas e as costas completamente apoiadas. Então, seria a distância da parede até a Medicine Ball, tá? O teste de salto horizontal, né? A treina é fixada ao solo, perpendicular à linha de partida. A linha de partida pode ser sinalizada com giz, com fita crepe, ou ser utilizada uma das linhas que demarcam as quadras esportivas. O ponto zero da treina situa-se sobre a linha de partida. O avaliado coloca-se imediatamente atrás da linha com os pés paralelos, tá? É aquele salto muito parecido com o salto do atletismo, tá? Para você verificar a distância, só que tem alguns aspectos específicos, tá? Então, o ponto zero da treina situa-se sobre a linha de partida. O avaliado coloca-se imediatamente atrás da linha, com os pés paralelos, ligeiramente afastados, joelhos semiflexionados, tronco ligeiramente projetado à frente. Ao sinal, o aluno deverá saltar a maior distância possível, aterrissando com os 2 pés em simultâneo. Serão realizadas 2 tentativas consideradas para fim de avaliação o melhor resultado. Então, ou seja, no salto horizontal, quanto mais distante, essa daí deve ser a medida anotada, tá bom? Ele tem duas tentativas. No teste do quadrado, né, seria aquele teste de 4 metros quadrados com uma linha de saída, que também vai ser a chegada, e aí tem uma ordem, uma sequência, tá bom? Então, ao sinal do avaliador, deverá colocar-se em velocidade máxima e tocar com uma das mãos o cone situado no canto em diagonal do quadrado. Atravessa o quadrado. Na sequência, corre para tocar o cone à sua esquerda ou à direita e depois se coloca para tocar o cone diagonal. Esse aqui, como parece um pouco mais complexo, eu quero mostrar para vocês a execução. Teste de agilidade. Teste do quadrado. Lista de materiais. Ficha de avaliação. Isso eu quero mostrar mais a sequência. A demarcação do perímetro vocês já sabem, né? Um quadrado de 4 metros. Distanciamento entre cada um dos cones. Sobre as direções em que deve. Instrua o aluno sobre as direções em que deve correr. Se preferir, desenhe setas no chão. Então percebam que é diferente daquele teste que a gente viu. Oriente o aluno para desempenhar o teste com máxima velocidade, tocando com a mão cada cone durante o percurso. Acione o cronômetro quando o primeiro pé do aluno tocar o interior do quadrado.
Pare a cronometragem quando o aluno tocar com a mão o último cone. Realize o teste 2 vezes, registrando o melhor resultado. Então tá aí. Esse aí é o teste do quadrado. Diferente daquele que a gente viu de agilidade, que tem uma mecânica e até certa forma um deslocamento diferente, né? Depois é o teste de 20 metros, que é aquela corrida de 20 metros, tá bom? Lembrando que você demarca 22 metros, porque esses 2 metros aqui é uma área de escape para diminuição da velocidade, até porque o aluno entende que se tivesse o cone aqui, somente ia se demarcando os 20 metros, quando ele estivesse chegando no cone, ele já estava desacelerando antes, ou seja, 1 metro ou 2 antes, por isso que só coloca 2 metros depois, para que quando ele passar esse cone aqui, você faça a aferição do tempo, e aqui seja uma linha de escape para evitar a desaceleração, tá bom? E aí, é claro, a partir disso tem normas e critérios de avaliação, tanto da aptidão física relacionada à saúde, que vai demonstrar que aqui, como eu falei para vocês, o PROES Brasil trabalha com zona de risco à saúde, ou seja, zonas de corte, né? Ou zona saudável. Quando é que eu considero ele em zona de risco? Quando é que eu considero ele em zona saudável? Vamos usar aqui um exemplo aqui básico. Ó, valores críticos de IMC. Percebam, rapazes aqui azul, moças de rosa. Eu tenho a idade dele e aí vou ter o resultado do IMC. Então eu interpreto como, Kleber, depois que eu calculo o IMC do meu aluno com idade de 6 anos, é o seguinte, aqui é zona de corte, tá bom? De 17,7 seria uma zona saudável. Se ele ficar acima disso aqui, quer dizer que ele está em zona de risco. É o que orienta... Opa, desculpa aqui. É o que orienta o próprio manual, tá bom? Então tá aqui, vocês podem perceber. Então, ó, aptidão cardiorrespiratória, zona de risco, chances aumentadas, tá bom? Então, prestem atenção nisso. Isso é uma tabela que eu mostrei, a primeira, mas tem outros também. Ó, considerando os valores de IMC acima dos pontos de corte como zona de risco à saúde e os valores abaixo como zona saudável. Então, aqui é a zona de corte para a saúde. Acima disso aqui, 17,8, é claro que é uma margem bastante pequena que eu estou dando, mas vamos lá. O aluno de 6 anos de idade, ele obteve um IMC de 23, tá bom? Homem, ele é um rapaz, então automaticamente ele estaria em zona de risco, igual ou inferior zona saudável, ou valores abaixo, tá? Da mesma forma, valores críticos do teste de corrida, o aluno de 6 anos, 675 metros no mínimo, tá bom? Se ele fizer, aqui seria o contrário, né? Aqui, quanto maior, melhor, e quanto menor, seria pior. Então, se ele fizesse 520 metros com 6 anos de idade, ele estaria em zona de risco. E aqui é uma medida para o teste cardiorrespiratório, que é o teste de 6 minutos, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é o manual que eu apresentei para vocês, tá bom? Outra medida aqui, os valores de RCE, relação cintura-estatura, tá? Então, nós temos duas medidas de corte, 0,50 e o 0,50 para homens e mulheres. Como é que eu interpreto isso aqui? Valores acima do ponto de corte seria 0,51, é considerado como zona de risco à saúde. Então, todos os alunos aqui, independente da idade, se ele tem uma relação em que a cintura dele é larga demais, tá bom? Quando for dividir pela estatura, pode ser que a gente tenha uma razão superior, tipo 0, só exemplos, 0,60. Então 0,60 seria zona de risco e 0,50 ou abaixo, zona saudável, tanto para homem como para mulheres, independente da idade de 6 a 17 anos. Tudo bem? Como é que eu calculo isso, Kleber? Eu pego a circunferência da cintura e divido pela estatura, tá bom? Opa, esse documento está direto fazendo isso. Então essas aqui são as medidas, tá bom? E tem os estudos que embasam. Qualquer dúvida depois vocês podem estar me perguntando
sobre a bateria de teste do PROESP. Ela pode ser utilizada para aptidão física relacionada à saúde, como também a parte esportiva ou de desenvolvimento motor, tá bom? De aprimoramento motor. Mas é isso, a gente encerra aqui nossa aula. Mais esclarecimentos podemos estar fazendo uma aula síncrona, né? Online.